E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Física, certo? E o conteúdo justamente é função horária do espaço do movimento uniforme. Então, bora lá. Revisando a aula passada, onde trabalhamos o conceito de velocidade, no caso velocidade média, vimos que a velocidade nada mais é do que uma razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto nesse trajeto. Então, vamos observar o seguinte. Como é que eu posso montar uma função horária do espaço? Ô professor, primeiramente, o que é uma função horária do espaço? Então, quando a gente começa a trabalhar matemática, o professor ensina função. Então, função é a relação entre duas variáveis. Uma variável independente, que é o termo de x, e uma variável dependente, que é o valor de y. Observe o seguinte. Quando eu estou trabalhando lá a velocidade, por exemplo, a velocidade de uma moto é de 50 km por hora, a ideia é o seguinte, que a cada 50 km que a moto percorre, significa dizer que ela gastou 1 hora. Ou, a cada 1 hora de viagem, a moto percorre 50 km. Então, se a velocidade é de 50 km por hora, quer dizer que em 1 hora ela percorre 50 km. Em 2 horas ela vai percorrer 100 km. Em 3 horas, 150 km. 4 horas, 200 km. E aí por diante. Mas o que essa função horária do espaço vai me dizer? Vai me dizer justamente a posição final do móvel. Bom, se eu sei a velocidade dele, eu sei o tempo que ele demorou na viagem, eu consigo dizer qual foi a distância que ele percorreu. Mas para dizer aonde ele parou, eu tenho que ter um espaço inicial. Então, bora observar o seguinte. Vamos supor que eu saí da minha cidade aqui é Palmares, Pernambuco, e ela se localiza no quilômetro 10 da rodovia aqui, da BR. E eu vou andar com uma velocidade de 100 km por hora durante 2 horas. Então, 100 km a 2 horas, então 100 vezes 2 dá 200 km, foi a distância que eu percorri, mais 10 km, que é meu espaço inicial. Então, eu vou parar após 2 horas de viagem, na posição 210 km. Por que 210? Porque eu percorri 200 km por conta da minha velocidade, que foi 100 km por hora, e eu demorei 2 horas nessa viagem, e 10 km foi justamente minha posição inicial. Bora observar aqui na forma, certo? Talvez vocês não tenham entendido na minha fala. Bora observar o seguinte, eu tenho aqui minha fórmula da velocidade. Lembrando que velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔF é variação do espaço, espaço final vezes espaço inicial. ΔT é variação do tempo, tempo final vezes tempo inicial. Se eu fizer aqui o meio pelos extremos, essa proporção aqui, eu vou ter que o espaço, a variação do espaço, vai ser igual ao produto da velocidade pela variação do tempo. Ok? Se eu passar esse meu espaço inicial, S0, para o outro lado, eu vou ter que o espaço final, S, é igual ao espaço inicial mais a velocidade multiplicada pela variação do tempo. Certo? Isso daqui eu estou atribuindo que é T, a variação do tempo. Então, o S será o meu espaço final, o S0 é o espaço inicial, o V é a velocidade e o T o tempo. Essa é a forma. Muita gente pode até conhecer como fórmula do sorvete. Sorvete. Certo? Mas é a função horária do espaço do M1, movimento uniforme. E o que é que eu devo entender disso? Observe, se eu estou trabalhando com essa função, eu tenho que entender que se a velocidade desse móvel for um valor negativo, no caso menor que zero, eu tenho um tipo de movimento. Que movimento é esse? É um movimento retrógrado. No caso, é como se a distância fosse diminuindo. Eu estava numa posição inicial, por exemplo, 100, e se minha velocidade fosse negativa, exemplo, menos 10, o meu espaço ia diminuindo. Então, 90, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 0, 30... 20, 10, 0, podia menos 10, menos 20, menos 30, por aí em diante. E a mesma coisa se eu tiver uma velocidade positiva.
uma velocidade positiva, a velocidade é mais do que zero. Significa dizer que o movimento ele é progressivo. No caso, meu espaço ele irá aumentar. Vamos supor, de novo, se meu espaço inicial é 100 e minha velocidade é mais 10 agora, o que é que vai acontecer com o meu espaço final? Vai aumentar. Então vai ser 110, 120, 130, 140, 150, 160, por aí em diante. Beleza? Então, o conceito de função horária do espaço é isso. Agora vamos lá para uma questão. E a gente vai entender a trabalhar os conceitos. Vamos lá, minha assistente? Então, observe a seguinte questão. É dada uma função horária S igual a 20 menos 4t, onde S é dada em horas, para t em horas e S em quilômetros, que descreve o movimento de um ponto material no determinado referencial. Os espaços S são medidos numa trajetória a partir do marco zero. Os instantes t são lidos num cronômetro. Determine. Letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar. Letra B, o tipo de movimento e se ele é progressivo ou retrógrado. Letra C, o espaço do móvel para t igual a 2. Letra D, o instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 km. E letra E, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então, bora voltar aqui para o quadro. Então, vejam bem, a questão é uma questão simples. O exemplo, ele dá justamente o seguinte. A função horária S igual a 20 menos 4t. Eu sei que esse meu espaço, certo? No caso, ele fala que S é em quilômetros e t é em horas. Eu tenho que lembrar isso daqui, ó. Vamos só observar o seguinte. Isso já foi dado na questão. Como ele fala que é uma função horária, eu vou associar o quê? Justamente a fórmula da função horária. SO mais VT. Na letra A, ele pede para você determinar qual é o espaço inicial e qual é a velocidade. Então, eu só vou olhar para a fórmula e identificar aqui, ó, pessoal. O 20 está na mesma posição de quem? Do SO. Então, significa que o espaço inicial é 20. 20 o quê? Quilômetros. Só isso. E quem é minha velocidade, professor? Você vai observar que a velocidade ela sempre vai estar acompanhada com o t. Sempre vai estar acompanhada com o tempo. Nesse caso aqui é uma velocidade de menos 4. Menos 4 o quê? Quilômetros por hora. Por que isso, professor? Porque o espaço é dado em quilômetros e t é dado em hora. O tempo é dado em hora. Então, menos 4 km por hora. Facinho, facinho. A letra B, se vocês lembram, pede o tipo de movimento e se ele é progressivo ou retrógrado. Pronto. Como eu vou analisar, professor, o tipo de movimento? Veja, a gente ainda está na parte introdutória da física, digamos assim. Então, a gente está estudando o primeiro tipo de movimento, que é o movimento uniforme. Movimento uniforme é caracterizado por quê? Certo? Pensem. Movimento uniforme caracterizado por velocidade constante. Não há variação da velocidade durante todo o percurso, durante todo o trajeto. Se a velocidade é constante, ela não muda. Lembre-se disso. Quando estivermos estudando mais na frente o movimento uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variável, a gente vai ver que a velocidade vai variar e aí entra a aceleração. Bora lá. Qual é o tipo de movimento? Você vai saber que o movimento é uniforme. E o que? Como a velocidade é negativa implica no movimento
retrógrado. Pronto. Se a velocidade fosse positiva, movimento progressivo. A letra C diz o seguinte: qual é o espaço do móvel quando o seu tempo for igual a 2? É só pegar a função horária inicial. S igual a 20 menos 4t, a função inicial. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o tempo por 2. Facinho, facinho, olha. 20 menos 4. Quem é o tempo agora, pessoal? 2. 2 horas. Então, substituir. Então, 20 menos 4 vezes 2, 8. 20 menos 8, 12. 12 o quê? Quilômetros. Então, qual é o espaço do móvel após 2 horas? 12 quilômetros. Então, é algo bastante simples. Lógico, vai aparecer questões de vestibular que não vão ser assim. Vai estar misturado. Certo? Depois a gente pode trabalhar esse tipo de questão, mas o importante é que você comece a entender. Então, facinho, facinho. Letra D. A letra D, ele pede justamente para você encontrar um instante onde o espaço do móvel é igual a 8 km. Beleza, professor. Se o espaço é igual a 8 km, é só igualar a minha função horária a 8. Isso, acabou. Então, quem é a tua função horária? S igual a 20 menos 4t. Então, só vou igualar. 20 menos 4t igual a 8. Uma equação do primeiro grau aqui. Então, deixo o t no primeiro lado, primeiro membro da igualdade, e passo 20 para o outro lado. E vou resolvendo aqui, ó. Menos 4t, 8 menos 20 dá menos 12. Passo menos 4 dividindo. E eu vou encontrar aqui que o tempo será de 3 horas. Então, após 3 horas, esse móvel estará na posição 8 km. Então, veja que é algo bastante simples, não tem nada de difícil. Então, é apenas uma substituição. Quem está aprendendo matemática lá no primeiro ano, nono ano, primeiro ano, já viu isso, já tem esses conceitos gravados na mente. Então, é só aplicar eles à física. E por último, a letra E, ele pede um instante em que um móvel passa pela origem dos espaços. O que é a origem? Quando a gente estuda lá plano cartesiano, a gente vê que a origem é o ponto zero, não é isso? A mesma coisa aqui no movimento. Então, a origem dos espaços é quando o espaço for igual a 0 km. Então, vou pegar minha função, mais uma vez, e agora eu vou igualar a 0. Então, t para um lado vai ficar menos 4t, passo o 20 para o outro lado, menos 20. Passa agora o menos 4 dividindo o menos 20. Quando eu dividir menos com menos dá mais. 20 dividido por 4, 5. Então, 5 horas é o tempo, ou melhor, o instante em que o móvel vai passar pela origem dos espaços. Pessoal, espero ter ajudado, espero ter contribuído, que vocês tenham aprendido com essa aula, viu? E até a próxima. Tchau, tchau.